Então, agradecer ao professor Manfrim, que é colunista do Jornal de Brasília, coordenador e professor de MBAs nas áreas de inovação e empreendedorismo no UDF e assessor no BB na equipe de planejamento estratégico, inteligência de mercado e cenários de negócio para o setor público. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço a ENAP aí por ter aceitado, né, a sugestão das duas palestras, e eu espero contribuir com os meninos aí no desafio. E amanhã eu estarei também como mentor no período da manhã e depois à tarde nos pitches lá, e fiquem à vontade. Vou ficar um pouco online aqui, acompanhar vocês. Eu quero falar nessa apresentação agora sobre essa visão das três inovações, depois até, como você disse aí, sobre o colunista no Jornal de Brasília. Essa apresentação, na verdade, ela é originária de 2 artigos que tem lá na coluna. Depois, se a galera quiser entrar lá e ver o texto das apresentações, está lá, mas eu vou trazer um resumo aqui. E, na verdade, o objetivo é mostrar assim, algumas visões e desmistificar, né, alguns entendimentos que a gente acaba criando com o tempo com esses processos de inovação. Então, deixa eu só aqui. Sim. Existe uma lógica de mercado, né, nesses nossos tempos, né, às vezes eu comento com os alunos e com os colegas de trabalho e amigos, às vezes a gente desvaloriza um pouco as coisas mais antigas, né, principalmente na área de administração, que minha formação é toda em administração, a graduação, a pós e o mestrado, né, e a administração é a cor da nossa profissão, é azul, né, e eu brinco, então, que eu sou realmente de sangue azul, que todos os níveis, né, educacionais meus foram na área de administração. E existe uma lógica, né, que está aí presente há bastante tempo, e diversas organizações de diversos tamanhos, de diversos lugares do mundo usam isso, que é essa lógica de identificação da necessidade dos clientes, né, do mercado, a busca por soluções, né, para essas necessidades, e aí geram negócios. Então, é um círculo que acontece constantemente, que na verdade não é um círculo, né? Na verdade ele é uma espiral, que cada vez que eu vou lá identificar necessidades do cliente, buscar soluções, para gerar negócios, isso vai refinando. Então, é um aprendizado também, esse momento que a gente vai lá entender as necessidades dos clientes, buscar soluções e gerar negócios. Eu gosto sempre de lembrar que os negócios são consequências dessas 3 abordagens aí, que é satisfazer, fidelizar e rentabilizar. Então, às vezes, muitas oportunidades a gente coloca a rentabilização em primeiro lugar, né? Só que a intenção da rentabilização é que ela seja frequente e repetitiva. Então, eu preciso, né, satisfazer o cliente, fidelizar para que ele volte a consumir. Então, a rentabilização é uma consequência, né, dessa relação com o cliente. E aí, nesses círculos, né, desse espiral de necessidades, soluções e buscar negócio, é que surgem as inovações, que surgem as ideias, né, de novos produtos, novos serviços. Então, essa constante, né, interação com o cliente é o que vai, com o cliente, com o mercado, com o cidadão, com outras organizações, né, que a gente também aqui não pode esquecer do business to business, né, não só a organização com clientes, né, com o cidadão, mas também essa questão das necessidades das empresas e a necessidade da sociedade. Porque aqui negócios também, a gente tem que considerar a questão de negócios financeiros e negócios sociais, né? Então, pode ser que eu também vou lá buscar necessidades, né, da sociedade, sociais, e busco soluções sociais para negócios sociais que podem gerar receita financeira ou não. E aí, nessa busca, né, pelas necessidades dos clientes, nós temos um ferramental muito grande aí,
para explorar essas necessidades dos clientes, né? Que é onde vão surgir os insights, né? Então, eu também sempre gosto de dizer que antes da grande ideia sempre surgem os insights. Então, o insight é o primeiro estágio de uma ideia que vai virar uma inovação, que pode virar uma solução, que pode virar um negócio. Então, para os insights, né, eu ir lá buscar essas necessidades do cliente, eu costumo também trazer essa abordagem de comportamentos, hábitos e jornadas. Existem N ferramentas para isso, né? Existem N abordagens para isso. E é importante a gente ter também consciência da questão da visão cliente e visão sistêmica. Então, a visão cliente é a questão da empatia, né? Eu entender realmente a necessidade do cliente no olhar dele, né? No ambiente dele, lá nas características dele. E a questão da visão sistêmica, que eu vou falar um pouco mais à frente, que tem a ver com essa visão conectiva, né, de você não criar ideias, né, pensar em inovações de forma isolada. Então, essa visão sistêmica também ajuda bastante, principalmente a galera aí depois vai passar pelos pitches, né, que é conectar essa solução, né, essa ideia, essa inovação, com outras que já existem, né? Ou pelo menos perspectivas futuras que ela se conecte com alguma outra solução que existe no mercado, que ainda pode ser desenvolvida em consequência dessa ideia que você teve. E a base de tudo hoje, né, são os dados, as informações. Também existe N ferramentas aí para essa análise dos clientes, né? Então, Analytics, Big Data, BI, inteligência artificial. Então, tudo isso, ele são ferramentas importantes para a identificação de necessidade dos clientes. E aí eu trago um exemplo aqui da Airbnb, que é um exemplo bastante interessante, de como é essa espiral aí, e como ela é verdadeira até hoje, né? Essa questão de necessidades e soluções vem desde os homens da caverna, né? Quando eu precisei inventar lá ferramentas para caça, aí eu descobri o fogo, eu descobri que salgar a carne conserva ela. Então, essa é até uma questão de necessidade básica do ser humano, né? Então, percebam que quando o BNB fez esse primeiro giro, né, lá nos primórdios dele, ele pensava em hospedagem. Conforme ele foi, né, interagindo com os clientes, ele percebeu no outro estágio a questão da hospitalidade. Pô, aquela cama, aquele quarto fica dentro de algum ambiente, por que não quem está recebendo lá o hóspede não ter serviços de hospitalidade? Até que, né, a roda girou mais um pouco do Airbnb, e aí ele chegou finalmente ao modelo que é bastante real hoje para eles, que é a questão da experiência do viajante. Então, eles, né, buscam criar uma experiência de viagem. Então, as inovações também passam por esses estágios, né? Então, às vezes, de início, ela tem um objetivo bastante específico, mas em algum momento ela vai criar, né, o mais valor. O valor da inovação ela pode se ampliar com o tempo. A próxima palestra eu até vou falar sobre isso, né, sobre o valor da inovação. Então, galera, essa é uma lógica que a gente tem sempre que ter na nossa caixinha de ferramentas, ok? E ela é uma lógica verdadeira e vocês vão ver que existem outros exemplos aí relacionados a essa espiral aí de necessidades, soluções e negócios. Nesse giro, né, da espiral aí, a gente acaba identificando ou acaba gerando inovações que eu chamei aqui de inovações verticais, horizontais e transversais. Então, é uma visão só para ajudar aí nessa identificação. Só a título de conceito, né? A inovação vertical são baseadas praticamente em monoprodutos.
A horizontal em multiprodutos, que normalmente se correlacionam, e a transversal, sim, ela, né, é uma inovação de produtos e serviços únicos, singulares, né? Então, a vertical, ela acaba sendo consequência de um monoproduto, que eu vou variando ele. A horizontal, dentro de um contexto que eu já tenho um conhecimento ali do mercado, dos meus clientes. E a transversal, sim, é o que a gente pode chamar de uma inovação singular, particular. Então, alguns exemplos, né, e desafios, né? Então, esses 3 tipos de inovações têm os seus benefícios e os seus desafios. Vamos lembrar, por exemplo, de uma omeleteria. Então, imagine a omeleteria como um exemplo de inovação vertical, em que eu tenho um negócio baseado em um monoproduto. Aí vocês vão falar assim, pô, mas lá na omeleteria vende suco, sei lá, vende doce, vende salada. Ok, mas o monoproduto não deixa de ser, né, o principal gerador de receita para aquela atividade. É tipo a concepção lá 80-20, né? 20% dos meus produtos ou serviços geram 80% da receita. Então, aqui eu tenho que, como benefício de uma inovação vertical, né, quando eu pego uma solução lá, um produto ou serviço da minha organização, ou eu estou pensando em criar uma inovação baseada em um monoproduto. Então, eu tenho, né, um foco que permite a especialização, isso é claro, né? Eu vou me especializar profundamente naquele produto, a solução. Redução de fornecedores, né? Isso ajuda na questão de custo e formação de preço. A produção também ela pode ser potencializada, já que eu tenho baseado num monoproduto. Redução de custos e a operação minha é otimizada. Então, eu tenho um ganho de produção e de custos bastante grande em monoprodutos, numa inovação vertical. Só que eu tenho os desafios, né, que essa questão da receita fica muito restrita, o mercado pode ser limitado e inelástico, então pode ser que em algum momento esse mercado se esgote. É só a gente lembrar lá daqueles produtos baseados em iogurte, que houve uma explosão, e agora a gente quase não vê, né? Então, existe esse risco do mercado limitado. E limitação na diversificação. Então, a omeleteria pode chegar um momento lá que ele vai, criei suco de ovo, criei doce de ovo, comida de ovo, iogurte de ovo, pode chegar um limite, né, de produtos de ovos. Aí eu tenho a inovação horizontal, que aí ela é bem característica em relação a eu criar produtos dentro de uma área, aí não são monoprodutos, pode ser monoárea. Então, eu trabalho na área de alimentação e eu posso navegar dentro da alimentação com negócios de produção, processamento, comercialização, consumo, logística, né, tecnologia, biogenética. Então, se eu tenho uma atividade relacionada a alimentos, eu posso, dentro daquela cadeia e contexto do que eu trabalho, criar inovações naquele ambiente que eu já domino. Então, ela tem uma vantagem competitiva, né, que eu posso trabalhar na cadeia de atuação daquele produto, né, daquele serviço. A cultura inovativa ela se diversifica. Lá na omeleteria eu tenho uma restrição inovativa, né, que eu tenho que concentrar e buscar inovar apenas uma solução. O aproveitamento de novas oportunidades aqui, a diversificação da receita e diluição em investimentos múltiplos. Os desafios, né, que às vezes, em vários casos, demanda alto investimento, né, requer profissionais diferenciados. Lá na omeleteria eu concentro também o conhecimento profissional em pequenas áreas. Eu posso ter uma miopia, isso é um risco, né, de eu começar a abrir muito para inovações que estão fora do meu contexto empresarial, e a relação de clientes pode ficar desfocada, né, eu posso começar
dar tiro para muitos lados e eu errar vários tiros e isso consumir recursos da organização. E aí vem, então, a questão da inovação transversal, que é o quê? Seria essa combinação da vertical e da horizontal. Então, outro dia, assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu vi esse lance de sanduíche de sorvete. Então, o que é a inovação transversal? É a combinação dessas inovações mono com a múltipla. Então, é eu combinar, né, coisas que já existem, mas em uma mistura que ainda ninguém havia pensado. Então, esse seria o conceito de transversal. Qual que é a vantagem, né, que a gente tem na transversal? Ela tem capacidade de extinguir, eliminar, exterminar ou desfazer, né, produtos, serviços, negócios. Então, como ela é uma coisa muito nova, ela pode criar mercados e acabar com outros, né? Criar um conceito, um contexto novo, e ela é um grande nascedor de produtos e serviços disruptivos, né? Então, a disrupção, ela acaba acontecendo nesse contexto. Qual que é o desafio? Alto investimento, mais uma vez, requer profissionais diferenciados, não acontece com frequência, né? Então não é sempre que eu crio uma inovação disruptiva. Às vezes essa inovação demanda desenvolvimento de mercado, eu vou ter que desenvolver o mercado, e o sentido aqui de educar clientes. Então tem muitas inovações transversais que eu preciso, entre aspas, ensinar o cliente a consumir meu produto ou serviço. Então, galera, aqui seria onde eu navego, né, se eu fosse criar uma matriz aqui, né, então a matriz XY, os produtos, as inovações transversais, elas estão nesse ambiente aqui, entre o mono e o múltiplo. Então, essa mistura entre o mono e o múltiplo acaba criando as inovações transversais. E aí eu tenho uma relação aqui também, que é dessa inovação transversal, ela está mais ligada à inovação disruptiva, que é também aquele conceito, né, de inovação incremental, inovação radical e inovação disruptiva. Então, a inovação transversal, quando eu tenho essa mistura, né, ou eu busco lá algo novo em uma área que não existe, eu estou mais perto lá da inovação disruptiva. Então, também existe uma correlação entre as inovações vertical, horizontal e transversal, com esse conceito de tipos de inovação. Uma inovação incremental, radical, disruptiva, ok? E aí tem algumas coisas que eu tenho que considerar. A inovação vertical não é pecado nenhum, porque ela proporciona esses três aspectos bastante importantes, que é a extensão do ciclo de vida. Então eu posso investir em inovar num produto que já existe, pensando na extensão do ciclo de vida dele. Porque eu maximizo a receita de algo que já existe, e eu vou reduzir, né, proporcionalmente o retorno do investimento. Então, se eu tive um investimento X naquela inovação, e eu conseguir que o ciclo de vida dela se aumente, então eu vou, né, proporcionalmente reduzir o meu custo de investimento, e por consequência, o meu retorno pode aumentar, né? Então, a relação investimento e retorno, ela aumenta. Então, assim, não é nenhum pecado, porque às vezes a gente fala muito de inovação, né? E aqui o conceito de inovação não é só algo novo, então a inovação vertical tem isso, né? Que é lá o incremental, o radical e a disruptiva. Todas são válidas, todas têm o seu papel na receita da organização. E aí a gente começa a ver, né? Lembrando aquela espiral de necessidades, soluções e negócios, a gente começa a perceber que as empresas, né, várias empresas, elas navegam em vários momentos nessas três inovações, né? Então, o que eu quero dizer? Que essas inovações, elas não são excludentes. Essas inovações, elas são positivas para qualquer organização, que eu trabalhe inovações no vertical, no horizontal, e não esqueça das inovações lá transversais, as que vão, né, trazer a disrupção dos meus negócios. Então, assim, eu posso nascer disruptivo,
mas em algum momento eu vou ter que, né, transformar essa inovação numa vertical, numa horizontal. Eu posso, né, nascer de uma inovação vertical e em algum momento ela migrar para horizontal e eu descobrir uma inovação disruptiva. Então não existe uma regra básica assim, eu quero ser sempre disruptivo ou eu sou radical, não vou poder ser, eu sou uma inovação vertical, não vou poder ser nunca horizontal. Não, pelo contrário, elas não são excludentes. E aí que eu quero relembrar a questão da visão sistêmica. Por quê que é legal isso? Hoje, a identificação de negócio está muito ligada a essa questão de comportamento, a hábitos e jornadas. Então, essa inovação, quando ela nasce, é legal, é importante, é positivo, é enriquecedor e é, né, uma visão de duração dessa inovação, que eu pense, né, que essa inovação ela está conectada com alguma outra, ela pode estar conectada com alguma outra necessidade. É o que o Airbnb fez lá, a primeira necessidade era a cama, beleza, o meu hóspede vai acordar, ele pode tomar um café da manhã lá, né, o dono da casa pode oferecer um café da manhã, beleza, esse hóspede vai tomar café da manhã e vai para a rua. Ele vai para onde? Pô, ele vai visitar algum lugar, parente, ele é turista, ele vai, né, ele está lá numa viagem de negócio. Então, principalmente agora, nessa etapa que vocês estão pensando, né, no valor da inovação, nos benefícios da inovação, claro, agora eu tenho que concentrar em um valor específico, mas não deixem, né, de pensar, de mostrar, principalmente quando eu vou falar em questão de investimentos, que essa inovação ela tem conexões com outras necessidades, com outras oportunidades de negócio, existentes ou novas, tá? Então, também não são excludentes, ela pode ter conexão com coisas que já existem, isso é importante, que aí eu crio essa questão de comercialização por pacote, eu posso inserir minha inovação dentro de um contexto de negócios que já existe, dentro de um contexto de produtos e serviços que já existe, eu vou agregar valor, né? Então, essa questão que eu falo aqui dos pacotes na comercialização. E aí, o desenvolvimento, eu penso na cadeia, galera, porque o aspecto de retorno sobre o investimento pode ser um retorno individualizado dessa inovação, mas pode ser um retorno dentro de uma cadeia que já existe. Então, aqui é um aspecto bastante importante, que eu identifico necessidades dentro de uma teia, né, de comportamentos, hábitos e jornadas do cliente. Eu penso nessa inovação de encaixar ela numa cadeia já existente, ou eu crio essa cadeia. Então, é sempre o EO, né, pode ser ou dentro da cadeia ou na cadeia. E eu penso também nessa comercialização, não mais de forma individualizada, mas também oportunidades de comercializar essa inovação em pacotes, com parceiros, né, ou com o próprio concorrente, eu posso chamar o concorrente e ele virar meu parceiro. Então, assim, já encerrando e como recado final, galera, é tudo junto e misturado. Então, as inovações não são excludentes. É legal eu ter essa visão para não perder a oportunidade de negócio. Então, o que vocês vão criar, o que estão criando, né, pode vir de uma questão vertical, horizontal, ou pode ser alguma coisa disruptiva. Mas não eliminem, né, as possibilidades futuras, né, nesse momento vocês têm que se concentrar, mas pensando que o que vocês vão criar na longevidade dessa ideia, então não excluam, né, essa visão das inovações vertical, horizontal e transversal. Beleza? Esse era o recado. Depois eu vou deixar a apresentação aí, tem o meu LinkedIn, tem a coluna do jornal, onde eu escrevo lá bastante sobre inovação, empreendedorismo, e dou algumas pinceladas lá sobre futurismo.